Olá, tudo bom? Vamos nessa aula fazer o fechamento do assunto estática, fazendo mais alguns exercícios sobre equilíbrio do corpo extenso. Questões importantes e polêmicas também iremos fazer hoje, tá bom? Então bora logo para a telinha sem muita conversa. Primeira questão de hoje, questão da UFPE, dizia o seguinte. A figura mostra uma barra homogênea de comprimento L igual a 1 metro, presa ao teto nos pontos A e B por molas ideais, iguais, de constante elástica 1 vezes 10 ao quadrado Newton por metro. A que distância do centro da barra, em centímetros, deve ser pendurado um jarro de massa 2 kg, de modo que a barra permaneça na horizontal. Então, mais uma vez, envolve equilíbrio do corpo extenso e equilíbrio do ponto material. Tá. O que é que nós iremos colocar de forças atuando nesse sistema? Temos aqui a força-peso. Deixa eu selecionar. Temos a força-peso aqui. Temos o peso dessa barra aqui também. Temos a força elástica 2 aqui. Temos uma força elástica 1 aqui. Essas duas forças elásticas para cima. Essas duas forças peso para baixo. Confirmam? Não é isso? Duas forças elásticas para cima. As duas forças peso para baixo. Bom, beleza. Então, vamos começar da seguinte forma. Chamar aqui de F1 para ficar mais organizado. Força elástica 2. Peso do jarro. Peso da barra. Peso do jarro, PJ. Pronto, beleza. Então, a primeira situação de equilíbrio diz pra gente que F1 mais F2 devem ser igual ao peso da barra mais o peso do jarro. Então, F1 mais F2 deve ser igual ao peso da barra. Ele diz que é... vamos colocar como incógnita aí, tá? Não tem como a gente... Mas o peso do jarro, ele diz que é 2 kg, 20 N. Então a gente tem essa primeira ideia aqui. Agora a gente vai tirar um momento. Como eu vi que ele não deu o peso da barra, quando eu for tirar o momento, eu vou tirar o momento em relação ao centro da barra. Tá certo? Que aí eu elimino essa força. Entendeu? Que eu elimino essa força. Então eu irei ficar com o momento em relação ao centro. O peso do jarro tende a girá-la no sentido horário. O F1 também em relação ao centro. F1 sentido horário. O peso do jarro também. Mas o F2 tende a girá-la no sentido anti-horário. Então o momento de F1, que é F1 vezes... A barra tem 1 metro vezes 0,5. Mais o momento do peso desse jarro, que é o peso do jarro, que é 20 vezes x, que é o que eu quero encontrar, que eu vou chamar de D, para não confundir com o x da constante elástica. E o momento de F2 é F2 vezes o centro, vezes a distância até o centro, que é 0,5. Beleza? Eu posso multiplicar tudo por 2 para tirar esse 0,5. Então eu ficarei com F1, que é Kx. Multipliquei tudo por 2. Aqui eu vou ficar com 40D. Do outro lado eu também vou ficar com Kx, agora com um detalhe. Aqui é x mais 0,1. Sabe por que x mais 0,1? Porque essa mola 2 está 0,1 metro mais deformada aqui a mola 1, porque ela está mais abaixo. Então ela está 0,1 metro mais deformada. Tranquilo? Então eu fiquei com Kx 40D. Kx mais 0,1K. Os dois Kx eu corto. D vai ser 0,1 vezes o K, que é 100, dividido por 40. Certo? Então eu fiquei com 10 dividido por 40, que dá 1/4, 0,25 metros, gabarito 25 centímetros. Beleza? Muito boa essa questão, viu? Muito boa mesmo. Então, gabarito 25 centímetros, ele pede em centímetros. Joinha? Então, vamos lá, mais uma questão.
Deseja-se localizar a posição do centro de massa, CM, de uma tora de madeira de comprimento L igual a 1 metro. A tora é colocada em repouso na horizontal, com uma extremidade apoiada em um suporte fixo e outra sobre uma balança. Com o arranjo mostrado na figura à esquerda, que é o arranjo 1, tá? Que eu coloquei todas elas no único canto da tua telinha, a balança indica uma leitura igual a P1, 300 newtons. Você consegue ver aí, 300 newtons pelo P1. A seguir, inverte-se as extremidades da tora e a nova pesagem da balança é reduzida para P2 igual a 200 newtons. Determine a distância X, figura à esquerda, tá? Primeira figura do P1, em centímetros do centro de massa da tora ao eixo do suporte fixo. Bom, o que é que nós iremos fazer? Vamos trabalhar com os momentos em relação a cada um, sobre cada uma dessas situações em relação a esse apoio aqui. Da seguinte forma, deixa eu colocar as forças aqui, vê se tu me entende. Na primeira situação, eu tenho uma normal aqui, que é numericamente igual a esse P1. E tem o peso da barra aqui. Na segunda situação, eu tenho o peso da barra aqui. E tem uma normal aqui. Tá? Se eu tiro o equilíbrio dessas duas situações, eu acabo com essa questão. Porque, vê só. Vamos lá. Vamos fazer assim. Na primeira situação, eu tenho P1 vezes 1 metro, que é o braço de alavanca, em relação ao apoio. Tá? Porque P1 é essa normal aqui, ó. P1 é numericamente igual a essa normal, tá? Então, eu fiquei aqui assim, ó, esse N1 é numericamente igual ao P1, que ele deu lá. Então, eu fico com P1 ou N1, tá? Vamos botar N1. N1 vezes 1 metro, é o momento no sentido anti-horário, é igual ao peso dessa barra vezes X. Sendo que esse N1 aí é quanto? 300 newtons. Então eu fico que Px é igual a 300. Guardo isso pra gente. Px é igual a 300. Na segunda situação eu tenho P2 ou N2 vezes 1 é igual ao peso vezes, presta atenção, se essa distância aqui no item anterior era x e a barra toda é 1, essa nova distância é 1 menos x. 1 menos x. N2 vezes 1 é 200, que é igual ao P menos Px, sendo que a gente já sabe que o Px é 300. Então eu fico com 200 igual P menos 300, o que me dá P igual a 500 newtons. Ficou meio apertadinho, mas não tem problema não. P igual a 500 newtons. Como eu já tenho que P é 500 newtons, basta a gente pegar uma tela nova e dizer que Px é igual a 300 e que o P é 500 newtons. Então, Px é igual a 300. Como P é 500 newtons, X vai dar 0,6 metros, ou melhor, 60 centímetros. Esse é o nosso gabarito. Tranquilo? Muito boa também a questão, né? Então, 60 centímetros, você teria que fazer esse jogo das forças com os momentos. Joia, né? Então, vamos lá. Mais uma questão para finalizarmos nossa ideia de estática. As alternativas mostram vistas superiores de discos uniformes que podem girar e deslizar sem atrito sobre um piso liso. 3 forças de intensidade F, 2F ou 3F atuam sobre cada disco na sua borda, no seu centro, ou num ponto equidistante entre a borda e o centro, certo? Os vetores forças giram juntos com o disco
e nos instantâneos da figura apontam para a esquerda ou para a direita. Assinale a alternativa em que o disco está em equilíbrio. Aquilo que nós tínhamos falado na aula de número 2 de estática. Equilíbrio rotacional e equilíbrio translacional. Então você precisa ver o equilíbrio das forças e o equilíbrio dos momentos. Bom, olhando a figurinha, a gente já cancela essa alternativa daqui de cara. Porque essa alternativa, você tem as três forças para a direita, nunca iria ter o equilíbrio de translação nessa situação. Excetuando essa, todas as outras, em termos de translação, você tem 2F para um lado, 2F para o outro lado, 3F para um lado, 3F para o outro lado, enfim. Então, a translação estaria coerente nessas outras quatro alternativas. Mas a rotação, bora lá. Vamos por partes. A letra E. Na letra E, se eu imaginar o centro aqui, deixa eu pegar, selecionar, se eu imaginar esse ponto aqui, essa região, né? Em relação a essa região, pessoal, você concorda que esse sistema aqui é um binário? Você concorda que essa força tende a girar esse corpo nesse sentido e essa aqui nesse sentido em relação a esse ponto? Então ele não está em equilíbrio. Impossível. Tá? Ele está em equilíbrio nessa situação. E qualquer outro ponto que a gente escolhesse seria a mesma coisa. Tá? Beleza, esqueça. Essa letra também. O mesmo ocorre nessa letra D. Tá? Se eu traço aqui uma linha, se eu tirar momento em relação a esse ponto aqui, bora lá. Momento em... Opa! Volta. Momento em relação a esse ponto aqui. F e 2F giram no mesmo sentido, equilíbrio zero. Bastou um que ele não está em equilíbrio. Em relação a esse ponto também, então já era. Tá? Ficamos com as letras A e C. São as duas possibilidades, tranquilo? Vamos lá. Se eu pego, aí vai por escolha mesmo, sem saber ainda qual dessas está certa. Porém, ter certeza disso aí. Se eu pego aqui A, bora lá. Vamos escolher esse ponto aqui. Bom, eu ficaria com F vezes o raio igual a 2F vezes metade do raio. Está em equilíbrio? Tá. F vezes o raio dá FR, 2F vezes metade do raio dá FR. Beleza. Vamos escolher outro ponto, esse ponto aqui. Nesse ponto eu ficaria com 3F vezes o raio, o momento, o raiozinho aqui, ó. Tem que ser igual ao momento de 2F vezes R sobre 2 e F vezes 2R. Então eu vou ficar com FR mais F2R dá 3FR e o outro tinha dado 3FR. Também legal. Vamos testar o ponto aqui em cima. Lá em cima eu ficaria com 2Fs vezes 3R sobre 2 mais igual, perdão, a 3F vezes R. Então eu aqui ficaria com 3FR e 3FR. Bate tranquilamente. Tá? Então ficaríamos com esse momento exposto como correto. Tá? Vamos à letra C. Teoricamente a gente enxerga, mas veja que nessa situação aqui essas forças elas não estão aplicadas nesses pontos de equilíbrio aqui, que seria o solo, o centro. Vamos ver se essa situação C aí, bora lá. Situação C, quem sabe ela se encaixa melhor nesse nosso estudo. Bom, eu pegarei aqui esse ponto aqui. Eu ficarei com 2F vezes R igual a F vezes 2R. Bateu. Certo? Se eu pego esse ponto aqui, eu fico FR e FR. E se eu pego esse ponto aqui, eu fico com 2F e fica o mesmo esquema. Aí a situação, retornando para esse daqui, ó, a gente tem aqui 3F vezes R em relação a esse ponto. E 2F vezes fica também. Certo? Então, seria mais por escolha mesmo. Tá? Em termos de equilíbrio, ser estável ou ser instável, tá? A gente ficaria com a letra C mesmo.
tá? Que é a mais interessante, mas olhando essa letra A, a gente tem F, 2F, 3F, né? Em relação a esses pontos que nós escolhemos, encaixaria também esse momento, não ficou tão estranho não. Se eu pegasse o centro, eu ficaria com F vezes R, 2F sobre R sobre 2, ficaria do mesmo jeito. Se eu escolho o ponto aqui embaixo, eu fico com 3F vezes R e 3F vezes R, ficaria com 3F vezes R, tranquilo. 2F vezes R sobre 2 e o outro F vezes 2R, bateria também do mesmo jeito. Então, vai uma ressalva aí, porque em termos de momento, os pontos principais, os pontos dos instantâneos que ele fala aí, bateriam nas duas situações. Em termos desse equilíbrio ser mais estável, ser menos instável, aí ficaríamos com a letra C, mas não está descartada a possibilidade dessa letra A. Olhando rapidamente assim, eu não enxergo nada que venha a anular. Translação 3F, 2F mais F, tranquilo. Rotação, os 3 pontos escolhidos aí, tranquilo. Até agora, o mesmo ocorre na outra situação. Se a gente pegar aqui embaixo, a gente fica com 2F vezes a metade e F vezes o dobro, tranquilo. Aqui, F vezes R e F vezes R. Se a gente pegar esse outro ponto aqui em cima, 2F vezes R e F vezes 2R, mesma coisa. Então, vamos escolher a letra C com a ressalva para a letra A. Tá joia? Coisas da UPE. Tranquilo? Então, eu acho que foi satisfatório esse nosso estudo sobre estática do corpo extenso e estática do ponto material. Tá bom? Então, bom estudo, fica com Deus. Tchau, tchau.